Agora eu vou estar chamando aqui a pastora Jeane, amém? Glória a Deus. Está trazendo a palavra para nós, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa palma foi para a Jeane? Eu não voltava mais não, pastora. Aplauda a pastora em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Pastora Jeane é uma pessoa muito especial. Eu a conheci tem algum tempinho, né? Setembro do ano passado. Mas como a gente estava conversando, o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo testifica. E nós fazemos um trabalho, juntamente com a Isa, lá na empresa, e leva a palavra, várias mulheres. E eu a conheci, essa pequena, grande mulher. E admiro muito. E a semana passada nós estávamos aqui na hora da ceia, e veio ao meu coração chamar a pastora Jeane. E aí eu e a Isabelle, nós fizemos um vídeo, né? Não aceitamos não como resposta, glória a Deus. Está aqui para nos abençoar através da palavra de Deus. E eu gostaria que você, como igreja, estendesse as suas mãos para cá. Nós vamos orar pela pastora Jeane, amém? Para que o Senhor Deus a abençoe, para que o Espírito Santo fale através de você, e através da pastora, e que o nosso coração esteja aberto para receber, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos agora, Espírito Santo de Deus, entregar a tua filha, Senhor Deus, entregar a tua serva, Senhor, nas suas mãos, ó Pai. Sabemos, ó Deus, do grande propósito, Senhor Deus, dela estar aqui essa noite, ó Pai. Primeiramente é teu o propósito, Senhor. E pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, como igreja, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Usa a Tua serva, Senhor, com intrepidez, com autoridade, com ousadia, Senhor Deus. Que ela fale, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor colocou ao coração dela, Pai. E que os nossos corações, Senhor Deus, estejam prontos a receber, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, como terra fértil, Senhor, em nome de Jesus. E desde já nós damos total liberdade a Ti, Espírito Santo de Deus. Fala conosco essa noite, ó Pai. Continua falando conosco essa noite, ó Pai. Agora através da Tua serva, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos e entregamos, ó Pai, esse momento no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Paz, Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza em tudo e em todo tempo. Que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar. Foi orado pela minha vida, mas eu gostaria de pedir que você ficasse de pé, que nós fizéssemos mais uma oração, entregando os nossos corações e a nossa mente ao Senhor. Eu quero declarar nesta noite que todo pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei quem te esperava aqui. Quem te esperava aqui não era a pastora Jeane, não era a pastora Sônia, o seu esposo. Quem te esperava aqui era Jesus. Então Jesus está aqui nesta noite para quebrar os grilhões, para derrubar as muralhas, para levar cativo à obediência todo espírito de morte, de escassez, tudo aquilo que não provém do reino dos céus, vai cair por terra nesta noite, não porque eu estou aqui, mas pelo que o grande eu sou vai fazer neste lugar. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar e toma o teu lugar de honra. Ah, Deus eterno, Deus soberano, só o Senhor tem o poder de sondar os corações. Por isso tira agora toda angústia, todo medo, tira agora todo espírito de resistência, tira agora todo espírito de perturbação, porque o grande eu sou está neste lugar. E aonde Jesus Cristo chega, nada permanece igual. Aonde Jesus Cristo chega, os grilhões são quebrados, as muralhas são derrubadas, porque aqui, nesta noite, o nome do Senhor será glorificado. Aqui nesta noite, o grande eu sou fará milagres, prodígios e maravilhas. Haverá cura, haverá libertação, haverá
salvação para a honra, glória e louvor do teu nome. Quem chegou aqui nesta noite com espírito de depressão, sairá curado. Quem chegou aqui nesta noite com qualquer tipo de enfermidade no corpo, sairá curado. Quem chegou aqui nesta noite com o casamento falido, sairá daqui com o casamento restaurado. Quem chegou aqui nesta noite com turbulência com os filhos, sairá daqui com o seu lar, a sua família, totalmente restaurado, porque maior é o que está em nós do que aquilo que age no mundo. Maior é o nome que é sobre todo nome, e assim neste nome nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele está conosco hoje e eternamente para todos sempre. Tomai seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Quando a pastora me convidou, e depois nós estávamos perguntando, ela me perguntou se eu já tinha algo no meu coração, e Deus tem ministrado muito. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, que é a minha filha, a Melissa. Ela tem 14 anos, mas ela é uma das minhas melhores amigas. E nós fomos tomar um café, só nós duas, e ela estava relatando algumas coisas, e eu falei assim para ela: filha, a igreja, ela é um lugar de bênção. É um lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar. Mas a igreja também é um lugar onde pessoas entram feridas para serem curadas pelo Espírito Santo de Deus. Não espere que na igreja você não vai sofrer decepções. Não espere que na igreja você não vai sentir dores. Na verdade, a igreja é o melhor lugar para você sentir dores, para você se decepcionar. Porque é no corpo de Cristo que nós somos curados. É no corpo de Cristo que nós somos restaurados. Então, quando nós estávamos conversando, eu olhei assim para ela e falei assim: Mel, como está o teu relacionamento com Jesus? Como está o teu acordar e o teu levantar com Jesus? Porque Cristo precisa ser suficiente. Porque se Cristo não for suficiente nas nossas vidas, a gente nem permanece nesse mundo. Porque as dores do mundo, sem Ele, nós não conseguimos suportar. E aí, quando a pastora falou para mim que era um culto voltado para mulheres, mas com o contexto de família, eu até busquei uma mulher na Bíblia. Mas o Senhor ministrou ao meu coração para falar sobre Pedro. Porque, na verdade, eu acho que eu tenho um pouquinho de Pedro. Na verdade, muito de Pedro, né? Pedro era impulsivo. Vou usar até uma palavra da pastora Sônia. Pedro era casca grossa. Também sou um pouquinho. E se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida, a carne aqui desponta, mas desponta com força. E Pedro era um dos mais impulsivos, né? Pedro, quando Jesus foi ser preso, foi ele quem cortou a orelha do soldado, e Jesus imediatamente restaurou aquela orelha. Quando Jesus estava ali falando com os discípulos, Pedro sempre prontamente tinha algo para falar. E a palavra do Senhor, para nós iniciarmos, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 27. Eu não sei como que é o ritual de culto da igreja, mas eu vou pedir que fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu aprendi isso com meu esposo, amado Gleidson, que a gente tem que dar reverência ao nosso Deus. E diz assim a palavra: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
Assim todos disseram. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Quando isso veio ao meu coração de Cristo ser suficiente e para onde nós estamos voltando os nossos olhos, e ao ler essa passagem de Pedro, eu me vi aqui. E eu creio que os irmãos também. Eu me vi aqui quando eu disse para o meu esposo lá, quando nós estávamos celebrando o nosso casamento, que eu o amaria em qualquer tempo, em qualquer circunstância, que eu estaria ali para cuidar dele, amá-lo, respeitá-lo. Sim, eu o amo, eu o respeito, mas tem dias que eu não cuido tão bem dele. E aí eu falho na promessa que eu fiz lá atrás. Quando eu li esse capítulo de Pedro, eu me dei conta que muitas vezes talvez eu tenha errado com os meus amigos, prometido coisas e não cumpri tais coisas. Talvez nós tenhamos prometido que não abandonaríamos os nossos pastores, os nossos amigos, os nossos irmãos, mas no primeiro sinal de adversidade, nós corremos. Nós fingimos que não conhecemos. Talvez um irmão nosso, da nossa igreja, errou, falhou. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E nós, como humanos que somos, viramos as costas para ele. Achamos que o nosso pecado é menor que o dele. E aí logo, não me sentarei, porque olha o que ele fez. Porque muitas vezes tem pecados visíveis, né? Tem pecados como o adultério, tem pecados como o roubo, são visíveis. Mas também tem pecados como a inveja, como a cobiça, como a mentira, como a fofoca, que talvez a igreja não esteja vendo. Que você sente inveja porque a irmã conquistou um carro melhor que o seu. Que você sente inveja porque acha que o marido da sua outra irmã é mais carinhoso que o seu. Que você sente inveja porque vê a esposa do teu amigo sendo mais cuidadosa do que a tua. É um pecado. Está dentro de nós. Talvez nós sentimos inveja porque um irmão nosso alcança prosperidade primeiro do que nós. É pecado. E assim nós vamos nos conduzindo nas falsas verdades que contamos para nós mesmos. Eu não vou falhar com você. Eu vou estar sempre junto com você. Não, mesmo que eu tenha que morrer, mestre, eu não te negarei. Mas o que diz a palavra do Senhor? Lá em Marcos, também no versículo 14, podem ficar sentados? A partir do versículo 66 diz assim, ó. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falas. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Quantas vezes nós temos negado Jesus também? Nos nossos comportamentos. Quando cantou esse louvor, eu amo esse louvor, né? Eu sou o teu pai. Eu não tive meu pai carnal tão presente. Na verdade, eu completei 9 anos de idade na rodoviária do Tietê. Ele dizendo para minha mãe que ia ser transferido para Sergipe, que é uma cidade bem pertinho de Alagoas, e que logo depois ele iria nos encontrar. Mas, na verdade, era uma mentira do meu pai, porque ele estava abandonando a minha mãe. E eu sou a mais velha de 5 filhos da minha mãe. E eu cresci uma infância conturbada. Eu cresci uma infância onde eu procurava uma referência de autoridade e eu não encontrava. Porque mãe está atrelada a tudo que é emocional, né? Você rala o joelho, quem que vai dar um beijinho no seu joelho?
A Maitê está aqui, acho que ela foi para a salinha, a minha filha de 8 anos. Ela se machuca e ela faz que, nossa, parece que ela está sentindo uma dor. Aí eu dou um cheirinho, quando eu olho, passa. Aí a Maitê já está pulando. E o pai, ele representa esse nosso lado racional, né? Essa razão. Quando você vê uma filha, um filho bem estruturado assim, de forma racional, é porque ali ele teve uma autoridade de referência. Ele olhava para o pai e via o pai como um herói. E a mãe, ele via como aquele sustento de amparo. Então, todas as vezes que eu olho para minha mãe, eu vejo ela começar. Nossa, se eu ferir o meu joelho, a minha mãe está ali para me dar um afago no coração. Mas, se alguém aprontar alguma coisa comigo na escola, quem que eu chamo? Meu pai. E nesse louvor fala que ele não quer só o momento, né? Ele quer intimidade. E às vezes a gente acha que para ter intimidade com o Senhor, é só naquele momento que a gente acorda, faz o devocional e aí vai trabalhar. Não, intimidade com o Senhor, você acorda, faz seu devocional, faz a sua oração, mas você vai trabalhar, continua conversando com Jesus. Você senta na cadeira do seu trabalho, ou o que você faz, você continua falando com Jesus. Você está lavando a louça, você continua falando com Jesus. Você faz alguma coisa ruim, você se lembra que Jesus está do seu lado. Porque você o convidou para estar ali. E eu, perdendo essa referência, fui crescendo bem casca-grossa. Porque eu errava, depois eu sabia que era errado. Eu deixei me ferirem, mas eu também feri. E eu fui construída assim. Quando eu comecei a namorar com meu esposo, com o pastor Gleidson, eu falava assim, aí a gente ficou noivo. E eu falava assim para ele, também se a gente casar e não der certo, meu filho, cada um pro seu lado, que a fila anda. Porque foi assim que eu fui construída. Porque se a minha infância, o meu pai não estava comigo, eu também podia. E aí, ele como um bom batista, né, que na época, ele falou assim, Jeane, quando a gente casar, vai ser até que a morte nos separe. Porque antes de eu ter uma aliança com você, eu tenho uma aliança com meu Deus. E assim, nós já vamos entrar para 17 anos de casado. Muitas vezes é ele que sustenta a minha impulsividade, os meus rompantes. E muitas vezes sou eu que, vamos, Glei. E aí a gente caminha. Porque já pensou se fossem duas personalidades juntas, embaixo do mesmo teto? Um já tinha matado o outro, se fossem 2 de mim. Se fossem 2 do Glei, ficaríamos pensando muito tempo. Porque ele pensa muito, e eu já, vamos. Mas eu aprendi que eu preciso do pensar dele. E ele precisa da minha agitação. E assim nós transbordamos aquilo que um carrega. Eu aprendi com ele também que na maioria dos casamentos, ou na maioria dos relacionamentos, seja relacionamento entre amigos, entre irmãos, mas principalmente relacionamentos afetivos, a gente sempre diz assim, eu preciso do fulano para ele me completar. Ele não vai completar você, na verdade, ele vai transbordar em você. Porque nós já viemos completos. Nós viemos completos da nossa criação, do nosso jeito, da nossa personalidade, da essência que Deus colocou dentro de nós. E aí, quando nós juntamos com aquele que Deus separou para nós, nós transbordamos. E aí, o que faz um com o outro? Aquilo que transborda, o outro... Vamos lá, vamos escoar isso aqui um pouquinho, porque está transbordando muita coisa ruim. Espera aí, isso aqui também não está bom. Vamos deixar equilibrado? E assim nós temos caminhado. E nesse ponto, eu vejo Pedro, né, dizendo para Jesus, não, mestre, eu não vou te negar. Mesmo que eu morra, eu não vou te negar. E a gente nega, todos os dias. Vai a gente ser afrontado no nosso trabalho, para ver se já surge um Pedro rapidinho. Para dizer, não, eu não fiz isso daqui porque o fulano atrasou a demanda dele. Não, eu não resolvi essa questão aqui porque você passa a mão muito na cabeça dos seus filhos. E aí, como que eu ia intervir? Não, eu não fiz isso daqui porque eu não curto muito o pastor, a pastora. Sempre estamos ali, né? Arranjando justificativas. Mas quando nós encontramos Jesus, mesmo nas nossas limitações,
nas nossas fragilidades, Ele sempre vai dizer assim, mesmo que você fale, Pedro, mesmo que você me negue, Pedro, eu jamais te abandonarei. Eu amo essa passagem, se vocês quiserem acompanhar também, que quando Jesus ressuscita, né, que as mulheres estão ali e veem a pedra removida, e aí Jesus já não está mais morto, e aí de repente elas veem como se fosse um anjo, né? Quem procuras entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como tinha dito. E logo que elas os veem, eles pedem para que elas deem aquela notícia. E aí a gente vem para o cenário de hoje, né? O quanto nós, mulheres, somos desacreditadas, né? E aí a gente precisa sempre estar lembrando que o Mestre acredita em nós. Que o Mestre confia na nossa sensibilidade emocional para ajudar outros a curarem feridas, para ajudar outros a se reerguerem, para ajudar outros a também serem boas administradoras dos lares. E diz assim, entrando no túmulo, viram, está em Marcos 16, a partir do versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e disseis a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Vou repetir de novo. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Vocês acham que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, não viu a hora que Pedro chorou quando se lembrou que o Mestre disse para ele que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes? Você acha mesmo que o Mestre não sabia que Pedro estava com o coração angustiado porque tinha negado o Mestre 3 vezes? Se ele não soubesse, ele não pediria isso daqui. Vai, dizes aos discípulos e a Pedro. Vai e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Antes de você estar em qualquer lugar, antes de você chegar em qualquer lugar, Jesus já está adiante de você. Jesus já está adiante da sua vida, limpando os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena aos anjos para contigo lutar. Ele está aqui neste lugar. A presença dele é palpável. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como está o teu coração, mas eu sei que o Mestre está aqui. Ele já estava aqui antes de você chegar, te esperando, te chamando de filha, de filho. Vocês estão vendo aqui também o testemunho de alguém que teve depressão profunda. A Mel tinha 6 anos, quando eu tive uma depressão. Por o INSS te afastar, por quase 1 ano, ele precisa olhar para você e dizer assim, coitada, está morta, né? Bora deixar essa bichinha em casa aí, porque ela está morta. Não tem nem o que fazer. Fui eu. E eu, naqueles momentos, naqueles rompantes, eu perguntava a Deus, aonde eu pequei contra o Senhor? Porque a gente é acostumado também a ouvir que quem tem alguma doença emocional é porque ela abriu alguma brecha e ela está possessa de demônios. Então eu fazia essa pergunta para Deus. Que brecha eu abri? Aonde eu errei contra o Senhor? Eu não cuidei bem das suas ovelhas? O que eu fiz? Aí tem a irmã Denise, que é uma intercessora incrível. O Glei foi para a igreja, ele tinha ministrado no culto da manhã e ele foi também no culto da noite. E ele falou assim, Gê, você consegue ficar? Eu consigo, amor. Vou nem ter força para sair da cama. E ele levou a Mel. Só que os meus pensamentos já estavam vagando. Eu olhava para a janela, a gente morava no 5º andar, e eu falava assim, Jesus,
me dá só um pouquinho de força, só um pouquinho de força. Porque a minha ideia era ir até aquela janela e pular. Mas eu só pensava isso, não falei para ninguém. A irmã Denise foi lá numa noite pós um culto, isso lá em 2014, tá, gente? Foi a irmã Denise, a Elisete, que está aqui hoje. Foi meio-dia, né? Por volta do meio-dia? É. A Elisete está aqui, então está aqui para provar. E aí elas foram, a irmã Denise falou assim, Cida, vai com a Elisete fazer alguma coisa para ela comer, um mingau, porque ela precisa de ser fortalecida, Cida é minha mãe, porque o diabo já está querendo entrar na mente dela. E aí a irmã Denise ficou comigo no quarto. E aí ela me colocou no colo, começou a afagar o meu cabelo. E era um toque tão lindo que não parecia a irmã Denise. E aí eu ouvi aquela voz sussurrar assim no meu ouvido. Filha, você não abriu brecha nenhuma. Você não pecou contra mim. Quem te colocou nesse deserto fui eu. Porque quando eu te tirar dele, você vai aprender a curar os outros através do que você está passando. E assim se passaram 11 meses, eu naquele estado. Hoje, quando eu escuto alguém dizer assim, olha, meu coração vai sair pela boca, eu falo assim, vamos respirar junto? Vamos orar? E Jesus vai acalmar essa tempestade. Porque eu sei do que está falando. Quando eu escuto uma pessoa dizer assim, ai, não sei, eu sinto uma angústia, eu sinto medo. Eu sento, oro, aconselho, porque eu sei o que é sentir medo. Quando uma pessoa diz para mim, eu não consigo levantar da cama, nem para ir tomar banho. Eu sei o que é. Porque eu também não tinha forças de levantar da cama para ir tomar banho. Mas eu quero te dizer nesta noite que você não está sozinha, sozinho neste momento. Que Jesus está com você. Então, quando o seu coração se angustiar, lembre-se que tem Jesus do seu lado. E hoje eu quero dizer para vocês que sejam como essas mulheres aqui. Sejam aquelas portadoras de boas notícias. Vão e digam para toda criatura que vocês conhecem o Mestre, e que Ele cura, e que Ele sara, e que Ele liberta, mas que nós temos que manter os olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus fala, quando aquele anjo fala, vai e diz aos discípulos, e a Pedro, que eu estou indo adiante deles para Galileia, ele também está dizendo, maridos, sejam bons ouvintes às suas esposas, que talvez também tem dias que elas estão cansadas, tem situações que estão sendo adversas, e você só precisa de ser aquele que vai dizer, calma, vai ficar tudo bem, eu estou aqui com você. Porque eu ouço isso todos os dias do Glei. Quando eu estou um turbilhão dentro de mim, ele olha bem nos meus olhos e diz assim, calma, fica calma. As coisas estão caminhando, as coisas estão tomando forma. Você não está sozinha. Mas talvez, na sua caminhada, você tenha sofrido tanto, tenha sido machucado, machucada, que você não consegue mais confiar em ninguém. Olha para Jesus. Olha para Jesus, porque Cristo precisa ser suficiente na sua vida. É esse o conselho que eu dou para as minhas filhas. Porque se nós não aconselharmos as pessoas desta forma, se nós formos aqueles que incentivam a odiar, incentivam a dizer assim, é isso mesmo, você tem que fazer desta forma. Não, seja aquele que apazigua. Seja aquele que diz assim, vai te machucar, mas olha para Jesus. E aí, nós vamos lá para João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim, ó. João 21,
a partir do versículo 15, diz assim, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta as minhas ovelhas? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, eu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te guiará, te cingirá e te levar para onde não queres. Quando Jesus fala isso para Pedro, e ele fala: apacenta as minhas ovelhas, e também ele diz que um dia Pedro vai ser velho e vai precisar que outro o guie, que cinja seus lombos. Jesus está dizendo assim, ó: não importa o que aconteça. Não importa quantas vezes te ferirem. Se você me amar, você vai continuar apacentando as ovelhas. Se você firmemente olhar para mim, você vai continuar prosseguindo em caminhar, em fé, em honestidade, em sabedoria. Vai doer, vai machucar, mas se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, porque eu sou contigo. Você ama ao Senhor? Todos os dias eu pergunto isso. Sabe quando eu pergunto? Quando alguém não faz o que eu quero. Quando alguém me responde da forma que eu não gostaria de ouvir. Quando eu sou confrontada, quando eu não consigo algo de imediato, eu pergunto: será que eu amo de fato Jesus? Se nós fizermos perguntas simples durante o dia, na nossa caminhada cristã, nós vamos nos perguntar o quanto nós vamos ter a resposta do quanto nós amamos Jesus. Se por um cisquinho você deixa de falar com alguém, se por um nada você não consegue pedir perdão para o seu irmão, para sua esposa, para sua mãe, para quem quer que seja, você talvez ame quase nada Jesus. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E para Ele são todas as coisas. A tua adoração é para Ele. O teu olhar é para Ele. O teu deitar e o teu levantar é para Ele. Para onde você tem olhado? Ontem eu estava assistindo esses rios rapidinho do Instagram. Dormi cedo, como diz a minha mãe, dormi com as galinhas ontem, né? Acho que era 8 horas da noite, eu já estava... E eu durmo tarde. Mas antes de eu dormir, eu assisti um Reels do Instagram, e aí aparecia que uma jovem com 19 anos, 6 dias após o casamento, ela foi morta pelo esposo, mas antes dela morrer, ela mandava um áudio para a mãe, falando: mãe, eu quero voltar para casa, me arrependi, mas não deu tempo, porque acho que o esposo já... Enfim. E aí aquilo ficou martelando assim na minha mente. Aonde está o amor? Do que nós estamos sendo alimentados? Se a gente for olhar para o nosso cotidiano, a gente é alimentado de competição. Fulano prega melhor, fulano fala melhor, fulano tem mais unção. No trabalho, fulano entrega a demanda melhor. Nossa, você viu aquela menina? Como ela é uma esposa perfeita. A gente fica sempre gerando competição. Nossa, mas eu não gosto quando fulano louva, porque ele não tem a voz tão afinada. Mas quando Beltrano sobe, nossa, aí as cadeias se rompem. E assim a gente vai fazendo o trabalho que não é de Jesus, né? A gente vai fazendo o trabalho do inimigo das nossas almas. Não, eu não gosto de ir no culto tal dia, porque tal dia
O pastor, às vezes, que prega, não tem aquele fervor da pastora Sônia. Nem sei como que é as duas, tá? Só estou dando exemplo. Mas, se nós olharmos para Jesus, ele vai olhar de volta para nós e vai dizer assim, que sentimento é esse que está no seu coração? Que contenda é essa que você está criando? Quando nós olhamos para Jesus e perguntamos, Jesus, eu te amo, talvez ele te faça recordar de alguns comportamentos. A forma que talvez você tenha respondido alguém do seu cotidiano, alguém do trabalho. A forma que você acordou e que você levantou. Eu tenho uma outra amiga também, que às vezes a gente conversa, e aí ela fala assim, porque eu não aguentei. Daí eu falei, mulher, ajuda Jesus a te ajudar. Porque na hora que tu tem que ficar assim com a boquinha fechada, mulher, tu tem uma respostinha na ponta da língua para dar, né? E Jesus quer que nós constrangemos em amor. O Glei falava assim para mim, né? Quando eu estava... Diane, constrange em amor. Como assim eu vou constranger em amor, fulano? Constrange em amor. Sabe o que é constranger em amor? Quando o outro espera que você vai revidar, e você não revida. Quando o outro espera que você não vai servir algo, e você serve. Quando o outro espera que você não vai pedir perdão, e você pede. Quando o outro espera que o pior de você saia, você dá o seu melhor. E o seu melhor não vem de você, vem de Jesus. Porque a palavra do Senhor também fala que nós não temos nada se do céu não for dado. Se fosse assim, bondade não seria um fruto. Mas bondade é um fruto. Mulher que já teve filho aqui sabe que para nascer um fruto do nosso ventre dói, né? E eu tive 2 frutos. Se não dói na condição natural, dói o tempo que você fica sentindo as dores de parto para depois decidirem fazer uma cesárea. É um fruto. Se para você exercer bondade para alguém não doer na tua carne, você está querendo se amostrar. Você está querendo holofote. Porque para ser bom com alguém tem que doer. Sabe assim? Alguém precisa de uma palavra de conforto e você não tem muita paciência com aquela pessoa. Ai, não vou nem falar nada. Mas aí você volta, pela bondade e misericórdia de Deus, e dá um conselho ali do bem. Bondade é um fruto. Talvez, né? Nossos filhos. Vou dar outro exemplo. Com a Mel também. Amo dar os exemplos com a Mel. A Mel estava louca por uma paleta de sombra da Boca Rosa, piriri pororó, né? Ela falou assim para mim, mãe, por favor, mãe, você me dá? Quando você tiver, você me dá? Dou, filha, dou. Aí teve uma semaninha que ela estava bem assim, sabe? Aprontando, respondendo. E aí, bem naquela semana, eu estava com a paleta. Aí eu chamei, Mel, vem cá, filha. Aí ela veio. Olha que a minha mãe trouxe para você. Mãe, você trouxe? Trouxe. Aí eu falei assim, Mel, se fosse para a mamãe olhar para você, o seu comportamento durante toda a semana, você mereceria ganhar essa paleta hoje? Aí ela devolveu a paleta para mim, né? Foi esticando a mão. Não. Não mereço. Não, mas você vai receber, é sua. E aí eu adoro usar todo o exemplo da Bíblia, né? Isso é graça. Favor imerecido. A gente nunca merece nada, mas Jesus está sempre disposto a te dar. Jesus está sempre disposto a te abençoar. Isso é graça. Isso é favor imerecido. E assim as nossas vidas com Jesus. A gente cria expectativa no outro. Se o outro fizer, eu faço. Se o outro se comportar dessa forma comigo, eu faço. E as nossas expectativas, elas estão erradas. Nós temos que criar expectativas em Cristo, porque Ele nunca nos frustra. Mesmo que nós erremos, Ele continua olhando para nós com infinita misericórdia e amor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está lá em Lamentações 3. E a palavra também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, a gente apronta muito no dia anterior e precisa da misericórdia dele no outro dia. Ah, mas eu não erro, não peco, não faço nada. Então, filho, eu vou te falar um negócio, hein? Se você não erra, não peca, não faz nada, eis que te digo que logo subirás aos céus. Porque perfeita obra já tem que estar com Jesus. Porque a palavra do Senhor também diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra é fiel
para aperfeiçoar e cumprir. Então, eu sou a boa obra nas mãos de Jesus. Glória a Deus que eu ainda sou uma boa obra, estou aqui ministrando hoje a palavra dele, pela misericórdia dele. Ou seja, não me tornei perfeita ainda para estar no céu. Então, se você está aqui hoje, creio eu que tens algo que o Senhor precisa ainda trabalhar contigo. Se não, quero te dizer que talvez amanhã, né, se você for perfeito, estarás com ele na glória. Mas aqui tem todo mundo está perfeito, amém? Todo mundo está sendo aperfeiçoado, amém? Então, continuemos a adorar ao Senhor Jesus. Eu não sei para onde você tem olhado. Talvez você tenha olhado para o passado, porque muito tempo eu fiquei olhando para o meu passado. Ó céus, ó vida. Porque se meu pai não tivesse me abandonado, se meu pai não tivesse deixado a gente, minha mãe não teria passado por aquilo, eu não teria que ter enfrentado isso. E aí, a raiz da rejeição se instalando no meu coração. Então, eu também criei o aspecto de tentar agradar todo mundo. Porque se eu agradasse todo mundo, as pessoas não iriam me abandonar, como meu pai me abandonou. Só que daí eu me dei conta que eu estava me flagelando. A angústia era muito maior. Porque como que você consegue agradar todo mundo? Não consegue. A palavra do Senhor fala que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Então, você também precisa rever os seus conceitos. Porque se você não consegue se posicionar em nada, você não sabe quem é você ainda em Deus. Porque nós somos filhos amados de Deus. Só que filhos têm responsabilidade. Virou clichê, né? Infelizmente, eu sou filha amada de Deus. Ok. Você sabia que filho tem responsabilidades? Você sabia que Jesus, como filho de Deus, foi entregue para morrer por nós? Quando lá a gente lê Mateus 3, que Jesus é batizado no Jordão, o céu se abre. Ouve-se uma grande voz que diz, esse é o meu filho amado de quem me comprazo. Instantaneamente, quase, Jesus sai dali e vai para onde? Para o deserto. Eu falo, gente do céu, isso porque ele ama Jesus, né? Se ele não amasse Jesus. Mas sabe o que é? Jesus nos ensina através do deserto que filho só gera dependência no pai, quando o pai é a única coisa que lhe é suficiente. Porque Jesus ficou 40 dias naquele deserto. O diabo só apareceu para ele no último dia, quando ele estava fraco e com fome. Cuidado, se você não se alimentar bem da palavra de Deus, talvez o diabo venha justamente para te testar quando você estiver fraco e vulnerável. Mas quando Satanás apareceu, Jesus tem intimidade com Deus. Cada oferta que Satanás oferecia para Jesus, ele respondia através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, eu vou adorar somente ao Senhor meu Deus. Então tome cuidado nos seus momentos de fragilidade, porque pode ser aí que a sua fé vai ser provada. Quando eu leio esse versículo e que Pedro é interrogado e que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? E por 3 vezes pergunta isso, eu entendo que o amor começa em mim. A palavra do Senhor diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ao próximo, como a ti mesmo. Como temos nos amado? Como temos nos visto? Como temos nos colocado? Se eu não tenho para mim, como que eu vou dar para o outro? E aonde começa o amor? Em Deus. Aonde você descobre esse amor? Na palavra de Deus. Hoje eu estou nessa reconstrução, né? De entender que o meu pai é o Todo-Poderoso, que independente das falhas do meu pai terreno, o meu pai nunca me abandonou. Ele me deu capacidade, inteligência. Ele me dá todas as coisas, mesmo sem eu merecer. E esse amor me constrange todos os dias. Todos os dias, esse amor de Cristo pela minha vida me constrange. Porque quando eu olho para mim, eu falo assim, nem eu me amaria. Agora não. Mas Ele me ama. E se Ele me ama, eu posso amar a mim mesmo e depois a você.
Se Ele me ama e derrama em mim esse amor, mesmo que todos ao meu redor falhem comigo, eu vou olhar para Ele e dizer, o meu Deus não falha. O meu Deus manda alguém me dizer que está diante de mim, que não é para eu chorar, que não é para eu me angustiar. O meu Deus está aqui nesta noite, quebrando cadeias, derrubando grilhões. O meu Deus está aqui nesta noite, cuidando do meu e do teu coração. O nosso Deus, o nosso Pai, está aqui para ouvir o teu verdadeiro louvor. E tem horas que o teu louvor de adoração vai ser no teu secreto, colocando num caderno todo mundo que você precisa liberar perdão. Eu tive uma conversa hoje, essa semana também com alguém. Falei, olha, vai tomar um banho, entra no teu quarto, pega um caderno, coloca ali todo o nome de quem te feriu. Porque enquanto você não liberar perdão verdadeiramente, isso vai afetar o teu corpo físico. Porque aquilo que a gente não coloca para fora, o corpo responde. E às vezes você vem todo culto, adorar ao Senhor, mas quando volta para casa você fica lembrando quem te abandonou, quem te machucou, quem te feriu. E as dores da tua alma não vão sarar. É um processo. Palavra tem poder. E quando você escreve, declarando, eu perdoo fulano de todo o mal que ele me fez, porque Cristo me ama, eu o amo. E se ele me ama, Cristo é suficiente. Quem você precisa liberar perdão nesta noite? Quem te feriu na tua infância, na tua adolescência? Quem te abandonou? Quem te machucou? Cristo é suficiente. O amor de Cristo te renova, te transforma, te restaura. Cristo é suficiente. Escreve. Lê em voz alta. Senhor, eu coloco aqui as minhas dores, as minhas feridas, mas hoje eu declaro que já são cicatrizes. Elas não me machucam mais. Eu declaro que eu não estou mais naquele lugar. Eu estou aqui, agora, curada, sarada, para a honra, glória e louvor do teu nome. Declara isso de manhã, de tarde, de noite, que eu quero ver se o Espírito Santo de Deus não vai curar o teu coração. Eu só conto esse testemunho de quando eu tive depressão, quando eu de fato sinto que na casa, no lugar, no ambiente, alguém precisa ouvir. Não saio contando aí toda hora, né? Até porque às vezes a gente passa por algumas situações que a gente usa também como muleta, né? Para dizer assim, olha, a vida. Não. Eu conto quando é para dar glória somente a Deus. Porque foi Ele que me curou. Ele. Quando alguém passa por um processo do jeito que eu passei, o diagnóstico é, vai tomar remédio a vida inteira. Eu não tomo mais nada. Nada, nem um ansiolíticozinho. Eu não tomo nem para ansiedade, nada. Porque Cristo me curou por completo. Então eu quero que você fique de pé agora. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar agora. Anulando todo o espírito de morte, de falência, de depressão, de opressão, porque Deus está neste lugar. Eu sinto a presença dele, é real, é palpável. E você vai ser curado hoje em nome de Jesus. Então que você possa fechar os seus olhos. Se você sentir de vir aqui até a frente para receber uma oração da pastora Sônia, do pastor, de quem tem autorização para orar, venha, não tenha vergonha. Eu não tive vergonha das minhas dores. Quando eu estava no processo que chamava para ir lá no altar, eu ia 500, quantas vezes forem necessárias. E vou até hoje. Porque eu estou viva aqui. Se a gente não vigia 1 minuto sequer, a gente cai em alguma mazela do passado que está ali na porta, todo dia batendo. A palavra do Senhor diz, orai e vigiai. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, procurando a quem tragar. Ele não precisa de uma porta muito grande para entrar. Lá quando eu morava em Alagoas, no sítio, um breu, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada. Quando chegava alguém na cancela do sítio dos meus avós, o cachorro latia, aí a vovó falava assim, acende o candeeiro e olha pela frechinha da porta, aquelas portas de madeira que abre a parte de cima, né?
E eu acendia o candeeiro e ia olhar. E na maioria das vezes era o meu avô voltando. Era só por uma frestinha, mas eu conseguia enxergar. O diabo não precisa de algo muito grande, ele só precisa de uma frestinha. Então sejam sóbrios e vigilantes, porque ele só está procurando uma frestinha para lançar um dardo em você. Mas hoje, todos os dardos inflamados do maligno vão cair por terra. Outra coisa, não tenha vergonha de vir aqui na frente e receber uma oração. Porque o orgulho também é pecado. Muitas vezes nós estamos doentes e o outro pergunta, alguém que Deus pode ter enviado para você naquele dia, naquela hora. Ele vai até você e pergunta, tá tudo bem? Tá precisando de uma oração? Não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. E a alma estraçalhada, a mente transtornada, cheio de pensamento acelerado. E se você estiver aqui e alguém da tua casa estiver nesse estado, venha também. Porque o Deus que está aqui também está lá para curar, sarar e libertar. E você é canal de bênção. Vem aqui, em nome do Senhor Jesus. Que à medida que nós orarmos, você vai ser liberto, sarado, restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus. Vem aqui. Eu quero pedir que o Ministério de Louvor também venha e fique cantando aquele Eu Sou Teu Pai. Eu sou teu pai. E você vai ouvir esse louvor e você vai colocar no seu coração que ele é teu pai. Que ele está